Olá, meu povo! Está no ar mais uma edição do iPod, o videocast da SMAP. O programa de hoje traz um assunto que carrega muitas vertentes. Vamos falar sobre o poder da gentileza, seja em casa, no trânsito, nas redes sociais e, sobretudo, no trabalho. E esse viés da gentileza no ambiente do trabalho, abrangendo a promoção do combate ao assédio moral, motivou a Escola Judicial a lançar uma campanha que já vocês vão ver no ar. E para falar sobre todas essas vertentes que envolvem o tema gentileza, hoje nós convidamos para a mesa colorida o psicanalista Pedro Gabriel, que também é servidor desse tribunal, e o juiz supervisor da SMAP, Dr. Silvio Romero Beltrão. Sejam muito bem-vindos de volta ao iPod. Ambos já participaram da primeira temporada, então reitero aqui o prazer que é recebê-los mais uma vez para mais um episódio na segunda temporada do iPod. Doutor Silvio, a proposta é que essa campanha da gentileza atinja todos os magistrados e todos os servidores e servidoras do Tribunal de Justiça. É exatamente isso, Mônica, mas antes de tudo eu gostaria de cumprimentar aqui Pedro Gabriel, que é um prazer revê-lo. Fizemos já muitas parcerias em que a gente entende que a questão humana está em primeiro lugar para que o desempenho da atividade jurisdicional ou desempenho de qualquer atividade profissional depende do ser humano. E aí, quando a gente fala de uma campanha de gentileza, é preocupação com o ser humano. O ser gentil com as pessoas, isso traz uma harmonia dentro do ambiente de trabalho que faz com que o trabalho flua melhor. E dentro disso, a gente também quer combater justamente as faltas de gentilezas, que incluem a figura do assédio moral. Então, o assédio moral ele traz um prejuízo muito forte para, vamos dizer assim, para empresas de ordem privada, causando prejuízo, inclusive, em sua produtividade, e causam também esses prejuízos para, vamos dizer, empresas públicas. Diríamos aqui, não somos empresa, mas o Tribunal de Justiça pode sofrer prejuízos quando há a figura do assédio. É aquela coisa de você ficar insatisfeito com o seu trabalho, não gosto de ir para o meu trabalho, quando chega no trabalho tem dor de cabeça, porque ali talvez seja um ambiente em que falta um pouco de gentileza. E essa campanha, e eu queria de logo dizer que é uma campanha proposta pelo desembargador Jorge Américo, nosso diretor-geral, é uma campanha preocupada com a saúde do servidor, preocupada com, vamos dizer, a harmonia do trabalho entre todos os servidores. É uma campanha que começa agora, mas não é uma campanha que a gente possa dizer que é só nossa. Eu posso dizer que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o ano passado, editou uma resolução colocando essa questão de combate ao assédio moral como uma campanha, e a figura da gentileza gera gentileza, a gente sabe que é uma campanha que foi feita há muito tempo atrás, divulgadas nas mídias e nas redes sociais, do tratamento cortês a partir de uma pessoa reconhecidamente famosa no Rio de Janeiro, mas que era uma pessoa de rua que trabalhava essa figura da gentileza. Isso, o profeta gentileza, né? E por falar em gentileza, né? Esse de fato é um termo que lhe descreve, caro amigo Pedro Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mônica. Saúdo você, saúdo o doutor Silvio, com quem eu tenho o prazer de mais uma vez dividir uma mesa em um espaço como esse. Saúdo as pessoas que nos ouvem e saúdo essa escola que renova a sua aposta na ideia de que esclarecimento é parte da saúde. A SMAP há anos, né, vem contribuindo com a justiça encarnada, uma justiça feita por pessoas que têm suas questões e que precisam se desenvolver, né, para promover uma justiça que de fato seja sadia, né, e não produto dos desassossegos pessoais das pessoas que a fazem. Então a SMAP tem esse condão. Então, gentileza, Mônica, veja que maravilha esse tema. A nossa vida hoje, ela está praticamente, quase que por inteiro, organizada em torno do trabalho. Né? As crianças estudam para se formar, já tendo uma profissão em vista,
quando adultas, elas vivem em função, né, desse trabalho, se aperfeiçoam, né, escolhem suas graduações, pós-graduações em função do seu trabalho. Muitas vezes as pessoas passam 1 hora ou 2 com os companheiros, com as companheiras, com o filho, mas passam 6, 7, 8, 10 com o seu colega de trabalho. Então, se ao trabalho que a gente dedica a parte mais numerosa dos nossos dias, né, as horas mais numerosas, que sejam também, algumas delas pelo menos, as horas mais prazerosas, né? E a gentileza possui esse condão, esse quinhão de tornar os processos mais humanos. Existe uma professora francesa, a Dominique Percot, que ela escreveu um livro chamado Pourquoi la politesse? Né? Por que a gentileza? E ela compara a gentileza como o lubrificante, o óleo que atua nas engrenagens, fazendo tudo mais macio, tudo possível. Né? Porque sem essa maciez, o que sobra é a guerra, o que sobra é a luta, o que sobra é uma vida voltada ao combate. Né? Milo Fernandes, para citar um outro autor também do Rio de Janeiro, né, o profeta gentileza e também o Milô, ele dizia assim, olha, eu sou sempre gentil. Mas por quê? Para economizar o tempo da briga. É uma boa teoria, né? É. Doutor Silvio se referiu aqui a essa questão do ambiente de trabalho de forma interna, né? O quanto a gentileza favorece essa relação. E o senhor falou aí em empresas, né? Nós não somos necessariamente uma empresa, mas estamos aqui a serviço, né? Então, quando você vem a um ambiente harmonioso e que você percebe que as pessoas se tratam assim, é impossível que esse sentimento, né, que essa forma de tratar não transborde também a quem a gente recebe, né? Então, hoje no judiciário, sei lá, 80%, 90% do nosso serviço é com atendimento ao público, né, doutor Silvio? Nós somos prestadores de serviços, mas aquela questão, Mônica, você vir para um ambiente de trabalho e ao chegar com um sorriso, chegar com um bom dia, chegar satisfeito, isso irradia. A gente, nós temos aí o nosso poeta Pedro Gabriel, que além dessa questão da psicologia em geral, mas também é um poeta, ele sabe que... E músico também, né? Músico, poeta... a felicidade irradia. Eu vi uma vez um programa em que estava no metrô, uma pessoa, isso era um teste, uma experiência, em que uma pessoa estava no metrô e ela começou a rir sozinha. E o fato dela rir sozinha contagiava as outras pessoas a rirem também. As outras pessoas não sabiam nem por que estavam rindo, mas a alegria é contagiosa. Assim mesmo como a tristeza também contagia, a depressão também contagia as pessoas que estão ao redor. E o trabalho, a gentileza é o primeiro passo que a gente vê para um ambiente sadio de trabalho. Seguro também, e seguro. Né? Você vai chegar no seu trabalho já chateado porque não gosta do chefe, porque o chefe lhe trata mal, ou não gosta do colega que trabalha ao seu lado, porque é uma pessoa que também lhe trata mal. Isso traz uma repercussão na sua produtividade. Você vai chegar chateado e vai ter dia que você vai dizer assim, hoje eu não vou trabalhar porque hoje eu estou enjoado, hoje eu estou com dor de cabeça, e esse enjoo, essa dor de cabeça, ela não é, vamos dizer, algo externo, é algo provocado pelo ambiente de trabalho. Então, há uma necessidade de a gente ter essa compreensão da gentileza e do combate à figura do assédio moral, que às vezes a gente nem percebe, Mônica. Eu vi já muitas situações de pessoas que praticavam esse assédio moral sem saber. E quando você alerta, a pessoa diz, não, mas eu não fazia isso. Fazia, a pessoa disse, talvez eu fizesse e nem sabia que eu estava fazendo. Algumas fazem sabendo também, né? Isso. Alguns casos que você tenha recebido, ou que você conheça, das consequências desse tipo de atitude de assédio moral, Pedro? Sim, Mônica, infelizmente a vida está cheia de demonstrações, não é? De muitas patologias. Existem as patologias do casamento, as patologias da paternidade, as patologias em ambiente escolar, e existem as patologias do trabalho, dentre as quais o assédio moral talvez seja a mais contundente, né?
deplorável, né? Eu ontem conferi alguns números, quando a gente vem para um debate assim, a gente confere, né? Os dados é importante, e os dados eles não são animadores, né? O Ministério Público do Trabalho, ele informa lá numa seção dedicada a estatísticas, que agora, em 2024, até maio, que é o mês que a gente está, nós já temos quase a totalidade de denúncias de assédio moral que a gente teve em todo o ano de 2023. Então, existe uma escalada, é algo alarmante, e alarmante porque, sendo o trabalho o lugar onde a gente está a maior parte do nosso dia, é também o palco onde os problemas individuais eles surgem. E um gestor, ele, antes de mais nada, esse equacionador de individualidades. Não é? Existem, claro, as patologias que são do trabalho, quando o trabalho ou os seus representantes, os seus líderes, eles promovem ativamente nesse adoecimento, quando alijam, quando perseguem, quando destroem, né, as esperanças ou o bem-estar das pessoas, quando não promovem um ambiente de segurança, um ambiente de respeito, um ambiente de equidade em todos os níveis, né, que se busca. Mas há também aquelas doenças que acontecem no trabalho, quando as questões individuais elas aparecem e se confrontam. Né? O poeta Ferreira Goulart, lá do Maranhão, ele tem um belo poema chamado Traduzir-se, onde ele diz assim, que todo mundo é uma multidão, todo mundo é muita coisa. Né? Ele diz, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo, uma parte de mim pondera, outra parte delira, uma parte de mim é multidão, a outra é estranheza e solidão. Então, as estações do ano elas são muito bem determinadas, mas as estações humanas elas começam e terminam a qualquer momento sem dar aviso. Às vezes temos 30 estações no decorrer de um dia, algumas pessoas. Né? E quando essas estações elas coincidem, né, em uma certa incompatibilidade de base, no ambiente de trabalho a gente tem ali um incêndio. E esse calor que acontece no trabalho, talvez seja um grande desafio dos gestores, porque muitas vezes esse ódio fraternal, esse ódio em relação ao igual, ele se dirige também para o gestor. Outro dado interessante do Ministério Público do Trabalho é que 1/4 desse assédio ele é ascendente. Até um tempo atrás, a gente sempre pensava que o assédio moral ele supunha hierarquia, né? Que era sempre de cima para baixo. Hoje a gente sabe que você pode alijar um colega, que você pode alijar um chefe, que você pode criar complôs, grupos, situações absolutamente de dissabor em relação à instituição, em relação aos seus líderes. Né? Então, é de fato um grande desafio por conta daquilo que é do trabalho e aquilo que aparece psicamente no trabalho. Né? E isso me fez lembrar exatamente uma postagem do CNJ. O Dr. Silvio estava falando aqui sobre a campanha, né, do Conselho Nacional de Justiça, e eu estou aqui com ela para você entender os diferentes tipos de assédio moral no ambiente de trabalho. Assim como você se referiu ao fato da gente acabar achando que assédio moral sempre supõe hierarquia, isso, né? Isso. Talvez até sejam o maior número de casos, mas nós temos aqui, ó, assédio vertical descendente, quando o superior hierárquico comete assédio contra um subordinado, né? Que seria, digamos assim, o clássico. O assédio vertical ascendente, quando um ou mais empregados cometem abusos em relação ao superior hierárquico, e o assédio horizontal transversal, né, quando um ou mais trabalhadores cometem assédio em relação ao coleguinha. Né, então, isso também é abordado, né, doutor Silvio? Isso é verdade. Quando a gente se depara com essa disciplina, eu dou aula de Direitos da Personalidade, e uma vertente... Ser abordado no seu curso, no meu curso. E uma das vertentes do direito à personalidade é a lesão à saúde, à integridade física da pessoa via assédio moral. E esse assédio moral pode ser do chefe para o subordinado, numa linha descendente. Pode ser, e muitas vezes ocorre, numa linha horizontal entre pessoas que trabalham e são do mesmo nível, muitas vezes por competição. Vamos dizer, surge uma vaga para chefe daquele departamento, chefe daquele setor, e 4 ou 5 estão disputando. Então, nesses 4 ou 5, alguém se acha mais qualificado do que o outro e quer, então, nessa competição, colocar alguém para trás. E ele vai botar alguém para trás boicotando, ele vai botar alguém para trás criando situações de transtorno, de inconveniência para aquela pessoa, para talvez mostrar que aquela pessoa não seja competente. Então vai ter um assédio horizontal. Mas há também o assédio de baixo para cima, você boicotar o chefe.
Então, você tem um chefe, se você não gosta desse chefe, ele tem uma missão a cumprir num determinado prazo, e o subordinado boicota isso. A gente vê isso às vezes. Eu dou um exemplo muito comum, aqui, derrubar o técnico num time de futebol. O time de futebol quer derrubar o técnico é superior, ele não joga, faz de conta que está jogando e derruba o técnico. Quando é no outro jogo que mudou de técnico, o time ganha, joga que é uma beleza, aí vão dizer, foi o técnico? Não. Havia uma antipatia entre técnico e jogadores, que a única forma era de fazer um assédio vertical, nesse caso. Agora, a gente pensa muito, eu já vou mudar aqui um pouco a chave, desse assédio sempre ser numa linha descendente, ou seja, do chefe para o subordinado, porque muitas ações de assédio às vezes podem se confundir com disciplina. Ou seja, o chefe cobrar que o subordinado faça o serviço, o chefe cobrar que o subordinado chegue no horário, que saia no horário, ou outras formas de comportamento que o subordinado tem que ter de acordo com o que é estabelecido pela empresa, pelo órgão, pelo departamento. O desenvolvimento de suas atribuições, na verdade, né? Isso, muitas vezes, a pessoa pode achar que isso é assédio. Isso pode extrapolar para um assédio quando a forma de cobrar é uma forma traiçoeira, uma forma inconveniente. Mas a gente tem que separar o que é uma questão disciplinar de uma cobrança de um chefe com a questão mesmo de assédio. O assédio de um chefe é muito voltado a ameaças. Se você não fizer o serviço, eu vou lhe demitir. Então, essa ameaça ela pode configurar no assédio. Mas você cobrar que a pessoa faça o seu serviço, isso é dentro vamos dizer, da ordem natural das coisas. Essa é, inclusive, uma das abordagens que a gente vai fazer questão de fazer nessa campanha aqui da SMAP. O que é que configura assédio? O que é que não configura assédio? Isso, inclusive, está dentro das nossas atribuições de formação, de conhecimento, né? Então, saber o que era assédio, assim como o doutor Silvio falou. Uma coisa é eu cobrar, como gestora, né, eu como responsável por aquele setor, o cumprimento das suas atribuições, do seu horário, das metas, né? Meta sempre é um negócio, né, que pressiona, mas a forma como eu faço isso faz toda a diferença, não é verdade? E aí isso me fez lembrar exatamente uma conversa que eu tive semana passada com os colegas que vão tocar essa campanha à frente, e falávamos sobre esse processo da gentileza, né, / assédio moral. Também traz na sua bagagem a questão da comunicação não violenta, da linguagem simples, né, da empatia, o autoconhecimento e do conhecimento do coleguinha. Né? Outro dia até eu comentava que, assim, às vezes a gente quer falar com o chefe, aí você fica pensando, eita, será que hoje é um dia bom de falar com o chefe? Né? O esporte ganhou, o esporte perdeu. Perdeu. Eu posso dizer que perdeu. Né? Então, assim, a gente tem muito essa preocupação. Mas por que não a gente também ter essa preocupação e essa atenção com o seu subordinado? Né? Porque tem que ter essa atenção, essa observação. Será que ele não está passando por um momento delicado, sei lá, ou qualquer intercorrência no caminho para cá? Às vezes você percebe que a pessoa chegou, né, assim, claramente tenso, nervoso, enfim, seja lá o que for, o que lhe causou aquela mexer na emoção, e mesmo assim, a forma de cobrar, de insistir, ela sempre ultrapassa um pouquinho o limite, né? As instituições, elas evoluíram muito nesse sentido, Mônica, e hoje existem, inclusive, técnicas, estratégias, cursos de feedback, por exemplo, né, que ensinam um líder a abordar o seu liderado quanto a alguma dificuldade de desempenho, por exemplo, né? E agora, tem pessoas assim que, por mais macia que seja a abordagem, por mais doce, parece que o fato de existir um feedback, né, de existir uma correção, que é da natureza mesmo do trabalho, né? Cabe ao líder orientar, corrigir, claro que dentro de limites e padrões que sejam de humanidade e de respeito, mas o simples fato de haver um feedback, de haver uma correção, soa para algumas pessoas como a invasão de um espaço narcísico, né, constituído há muito tempo.
Porque, de fato, existem pessoas que não tiveram figuras que outrora as conduziram, as orientaram, uma figura parental, um professor, uma professora. E, às vezes, o chefe de secretaria, o magistrado, às vezes é a primeira pessoa que vai dizer àquela pessoa que o que ela fez não está bem, não está correto. Né? Isso, às vezes, como um choque. Isso convida também as pessoas a reformularem o seu entendimento e sua visão sobre o ambiente de trabalho, que é um ambiente de trocas. Então, o ambiente de trabalho ele não é um ambiente que tem que me dar tudo. Ele me dá uma parte, outra parte eu dou esse ambiente de trabalho. O trabalho ele é uma ocasião de produção, de desafio, de travessia. É importante que a gente entenda que as instituições elas têm, claro, o dever de transformar aquele trabalho num ambiente seguro, paritário, equitativo, humano, justo, mas nenhuma esfera da vida, incluindo aí o trabalho, vai ser isenta de dissabores. Então é importante diferenciar o assédio, que existirá quando houver um excesso, quando houver um abuso, quando houver né, o transpor de certos limites, do mero dissabor que é parte da vida, que pode acontecer entre colegas, entre líder e liderado, né, enfim, entre casamentos. Isso me lembrou uma coisa, Pedro. Há muito tempo, eu tenho um amigo que é empresário, o pai dele também é empresário, e uma vez ele chegou, numa conversa, chegou para mim e disse: eu aprendi com meu pai, quando você vai reclamar, você faz como um sanduíche. Você tem de um lado o pão, tem no meio queijo, presunto, o que seja, e do outro lado o pão. O sanduíche é isso. Então você começa elogiando aquele servidor, aquele funcionário que você quer repreender. Você começa elogiando, dizendo: olha, eu sei que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa muito correta, pessoa inteligente, dedicada, mas nesse ponto aqui, a sua atitude não foi correta, você errou aqui, você andou fazendo isso aqui. Então, no primeiro momento, um elogio. No segundo momento, que é o recheio mesmo, que você quer dizer a ele a verdade do que aconteceu, quer repreendê-lo, você diz: olha, não está correto, eu não quero que isso se repita, você fez errado, tudo mais, e termina com o outro lado do pão, que também seria um elogio, que diria: agora eu sei como você é uma pessoa correta, educada, que você vai superar essa situação, que você vai rever seus conceitos e que vai dar tudo certo no ambiente de trabalho. Então, às vezes, até para reclamar, se você usar essa técnica do sanduíche, você elogia, critica e elogia. A pessoa vai sentir uma certa segurança de que é uma pessoa importante para o grupo e vai receber ali aquela mensagem sem tantas dores. Agora, quando o chefe não usa essa técnica, vai logo para a crítica e às vezes até num tom de voz superior, ou seja, desnecessário para a ocasião, já causa um grande impacto. Que isso pode gerar um grande descontentamento ali. Então, até para ser chefe é difícil. Eu acho que ser subordinado é mais fácil. Cumprir ordem é mais fácil. Mandar é mais difícil. Mandar com respeito, com maestria, né? Tem uma outra publicação aqui do CNJ, que é bem rapidinha, que mostra aqui a diferença que o senhor falou. A gente fala muito sobre essa cobrança, né? Da meta, da tarefa, do horário, mas, olha, configura a assédio moral criticar a vida particular do colaborador, sobrecarregar o colaborador com tarefas, delegar tarefas humilhantes, né? Que é diferente de você delegar uma tarefa humilhante e você exigir a meta, né? Então, ter essa noção do que é e do que não é também se faz muito importante, não só para quem está sendo cobrado, mas, sobretudo, como o doutor Silvio falou no começo, né? Às vezes você está fazendo de um jeito que você não está percebendo, né? Que a sua ação, que a sua atitude, de fato, configura assédio moral e que as consequências são graves, né? Gravíssimas, porque isso pode destruir uma vida. Né? Há um detalhezinho nessa publicação que eu acho que faz toda a diferença, né? Que é quando se traz para o ambiente de trabalho algo que é de natureza pessoal, da vida daquela pessoa. E o doutor Silva ele foi muito brilhante quando ele falou das situações em que as pessoas assediam
sem saberem que estavam assediando. Um grande exemplo disso, que se dá no assédio colateral, no assédio horizontal, né, que é entre colegas, que quase nunca se dá a sós, ele quase sempre se dá na formação de grupos, né, em ambiente de trabalho é muito comum, infelizmente, a gente encontrar esse ambiente polarizado, dividido, né, onde um grupo não trabalha com o outro e produz elementos que dificultam, né, o trabalho do outro. E parte Eu traduziria como panelinhas, né? panelinhas, né, como se diz no senso comum, né? E a grande arma, né, dessas panelinhas, né, é uma arma silenciosa, é uma arma que não deixa digitais, mas deixa efeitos. O José da Trino, que era o profeta da gentileza, ele falava muito isso. Ele tinha frases, né, era um grande frasista, ele escrevia gentileza gera gentileza, É a mais famosa, que é a né? mais famosa. Ele dizia assim: eu sou um adestrador do homem bruto da cidade grande, né, que ele é esclarecido, mas não é gentil. E ele também gritava com as pessoas histórias, né, palavras de bondade assim para os carros que passavam, e tinha uma que ele repetia, né, quem esteve no Rio de Janeiro até os anos 90, quando ele faleceu, pôde testemunhar isso, e ele dizia assim: eu conversei com a caveira no cemitério e perguntei: quem te matou, foi o revólver ou foi a faca? E a caveira respondeu: foi minha língua. E é isso que é o grande fator que envenena, né, os espaços de trabalho, né, as panelinhas, como se hoje se chama, né, e Freud ele chamava de pequenos grupos de gozo de notável pobreza psicológica. Ele dizia de forma mais elegante, né, mas era panelinha. Chique, eu vou até querer falar isso aí depois. Mas era panelinha. E eram capazes de trazer elementos da vida pessoal, não é? Muitas vezes de maneira, inclusive, até preconceituosa, homofóbica, racista, para transformar a vida daquela pessoa num verdadeiro inferno, né? Mais do que um dissabor, de uma situação de um aquebrantamento psicológico intenso, né? De você confundir o trabalho com doença, de você chegar a hora de sair trabalhar e sentir uma palpitação, não é? no coração. Então, esse cuidado com a lisura do ambiente de trabalho parte de cada um. Não é só do gestor, não é só da instituição. Claro que o gestor ele tem um papel magista. Né? Claro que a instituição ela deve ter ela não pode ser uma estrutura adoecida, mas parte de cada um fazer a sua parte, né, pequena ou grande, para resguardar aquilo que você sabe sobre o colega, para não transmitir aquilo que eventualmente você tomou conhecimento para outras pessoas, aquilo que o ouvido escuta, a boca não deve tomar conhecimento. Né? Então, o zelo, o respeito, o carinho por alguma peculiaridade, alguma diferença, às vezes até uma característica física, alguma necessidade especial. Então, zelar por essa pessoa com palavras doces, serenas e de carinho é talvez o maior gesto de humanidade que a gente pode fazer, porque a gente reconhece no outro a humanidade. A gente não vê o outro como um inimigo, a gente vê o outro como igual. Então, a gentileza, antes de mais nada, é um trato humano com o semelhante. Eu podia até dizer, Mônica, complementando também, que às vezes a pessoa do subordinado confessa ao chefe que, olha, eu estou passando com uma dificuldade em casa, problemas de divórcio, problemas de relacionamento, Às vezes, sei lá, problema financeiro, né? financeiro, e na primeira oportunidade que esse subordinado comete um erro, o superior vem com agressões usando esse segredo que foi confessado. Ele, também você não sabe nem organizar a sua casa, como é que vai saber organizar seu... Né? E às vezes em público. Então, usa isso e a pessoa realmente ali nesse caso se sente altamente humilhada porque confessou sua fraqueza, porque tem um problema financeiro, familiar, sei lá, alguma coisa, e usa isso, essa arma que ela expôs contra aquela pessoa, fazendo, vamos dizer, essa maldade. E aí eu me lembro uma coisa, já que quando a gente diz assim, gentileza, ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa faz concurso e vai passar aqui 30 anos no tribunal. Ou está naquela empresa, mas pensa em passar ali naquela empresa 10, 15, 20 anos. Então, não é muito melhor passar 30 anos, 15 anos, 20 anos com gosto, com vontade, com alegria, do que ter aquilo ali 20 anos de sofrimento, que ali só faz mal à saúde, né? Só faz mal à pessoa. Exatamente. E é muito importante esse cultivo, né, desse ambiente, porque a gentileza ela é quase um sinônimo de felicidade. Eu vou explicar. Geralmente as pessoas elas associam a felicidade ao prazer.
até é comum se ouvir dizer que que não existe felicidade, existem momentos felizes, porque quem assim diz, e não está errado em dizer, mas geralmente associa a felicidade ao êxtase, ao prazer. E esse êxtase constante ele é incompatível com a natureza da nossa vida. Ele vai vir e ele vai partir. Né? Ele vai existir em alguns momentos e vai inexistir em outros. Mas se a vida, se a felicidade ela fosse sinônimo de prazer, meramente, a felicidade seria uma coisa muito pequena, muito efêmera. Né? Até porque os prazeres da vida, a gente se acomoda a eles, a gente se acostuma. Né? E se torna até menos prazeroso. Então, eu costumo pensar a felicidade como uma coisa mansa, associada à paz, ao fato de que o outro não me convoca ao embate, ao fato de que eu estou bem onde eu estou, ao fato de que a minha solidão comigo mesmo, ela não soa como um cativeiro, ela soa como uma festa, soa como uma síntese. Então, essa serenidade, ela quase que se confunde com a gentileza, que é o tema de hoje. Então, uma pessoa feliz, ela necessariamente será gentil. Né? Somente os infelizes projetam nos outros a razão de sua infelicidade e briga com os outros, na verdade, né? Tenta destruir os outros, aquilo que em si não aceita. Né? Então, acho que no fundo é isso, né? É a gente entender que é sobre nós, né? O nosso modo de agir com os outros. Eu fiquei te ouvindo agora e pensando assim, quando você falou em estados perenes, né? Assim, ninguém é 100% feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo, ninguém é 100% bom, 100% mal. Mas, assim, por mais empática, né, que eu seja, gentil, tem dia que a gente não tá bem, né? E necessariamente você não precisa estar eternamente nesse estado, né, de gentileza, de felicidade. E aí eu fico me perguntando qual seria a saída nesses dias. E eu mesma já me respondi. Ser educado já é suficiente, né? Então, assim, nesses dias em que a gente não está lá muito bem, né? Não necessariamente preciso descarregar em alguém. Sim, e eu não preciso ficar soltando flores e coraçõezinhos para todos os lados, né? Mas se você mantiver a educação, já é grande caminho para a gentileza, né? Exatamente. E entra aí também, Mônica, uma parte significativa da sabedoria, que é aquela que se volta sobre si mesmo, o saber sobre si. Então é importante que a gente se conheça e a gente saiba quais são as lutas que serão possíveis naquele dia. Se a gente não está bem naquele dia, a gente não vai enfrentar aquela reunião com a equipe que a gente adia já há um certo tempo. A gente joga para um outro momento que a gente esteja bem. Se eu não estou bem hoje, eu sinalizo para o meu colega, para que a gente não trate naquele dia, naquele momento, daquele tema espinhoso. Então, saber até onde se pode ir é fundamental para que a gente também não se exponha a uma ocasião de limite, né? E não quebre com esses desafios normais e naturais da vida. Né? Fora que essas demonstrações de gentileza, né, e de empatia, elas estão nos mínimos detalhes mesmo, né? Me fez lembrar o começo desse processo até, né, da campanha da gentileza aqui na SMAP. Ela veio pelo estacionamento, né, as vagas de estacionamento aqui da escola. Sim. A forma como as pessoas estacionam o seu próprio carro num local que tem vagas pequenas já diz muito de você, né? Sim. Ah, eu estava com pressa. Tá, você estava com pressa, mas se você estacionar o seu carro mais para lá ou mais para cá, você vai impedir que outro coleguinha que também esteja com pressa também utilize aquele espaço, né? Então, são mínimos detalhes, mínimas demonstrações de gentileza que eu volto a dizer, na minha opinião, passam pela educação, né? Por pensar no outro em tudo que a gente faz, né? A gente tem que lembrar que o ser humano é um ser social. Ele não pode ser visto como uma pessoa isolada só. Tem um autor português que escreveu um livro muito interessante e o título do livro dele, ele justifica na introdução, é Nós. Não existe o eu ou o tu. Os dois separados não têm nenhum significado. O que significa, na verdade, vamos dizer assim, para a sociedade é o nós. Então, é pensar no nós, que eu acho que a gente tem que usar a gentileza justamente, porque a gentileza serve para todos, para o nós, para o eu e para tu, juntos. Sim. Pois não. E eu lembrei assim que ela, de fato, ela tem um poder transformador, não é só uma questão meramente ergonômica. Ela de fato, ela transforma tudo à nossa volta.
Eu estava me lembrando aqui de um fato que eu li na biografia da Clarice, né? A Clarice Lispector, que ela é a ucraniana, a escritora ucraniana Mais mais em pernambucana. linha reta do mundo, né? Como a gente costuma dizer aqui, que ela fez a vida dela no Brasil, né? Maceió alguns meses, Recife a infância toda e depois no Rio, né? Inclusive, ela nem gostava de dizer que era ucraniana, porque ela dizia assim, eu nunca nem botei os pés na Ucrânia. De fato, né? Ela veio no braço da mãe, né? Eu nunca nem botei os pés na Ucrânia. E aí ela padeceu de um câncer de ovário, muito doloroso, muito difícil, muito duro. E no dia, deixa eu ver se eu me lembro, 16 de novembro de 77, ela saiu de casa, ela morava perto da Lagoa Rodrigo de Freitas e se dirigiu ao hospital do INPS. É o INPS, é do tempo do Nokia, né? Até o hospital do INPS. E essa seria sua última viagem. Ela faleceria no dia 9 de dezembro, um dia antes de completar 57 anos, padecendo desse câncer, né? E aí no táxi que a levava, ela estava com o esposo e os 2 filhos, né? Pedro e Paulo. Então o táxi estava lotado, né? Tinha um taxista, um casal e 2 filhos, 5 pessoas. E ela estava muito debilitada, né? Quem viu aquela entrevista que ela deu semanas antes de ser internada, ela viu que ela já estava muito combalida, estava muito, muito adoecida. E nesse dia ela estava especialmente mal, assim, com muita dor, né? com muito desconforto. Ela já estava com metástase, assim, tomando conta quase do corpo todo. E no táxi, todo mundo chorando. O esposo chorando, os 2 filhos em prantos. O taxista entendeu ali, começou a chorar também. E ela tinha todas as razões para maldizer a vida, para ser grosseira com o taxista, com a família. E aí ela começou a dizer o seguinte, escritora que era, né, ela começou a dizer o seguinte, gente, peraí, não vamos chorar não, vamos pensar aqui o seguinte, vamos fingir, vamos brincar que a gente está indo para a Europa, que eu vou na frente e vocês vêm depois. Eu estou só indo na frente. E quando vocês chegarem lá, na Europa, para onde eu vou, a gente vai ver juntos de novo a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, vai tomar aqueles vinhos na Itália. E aí todo mundo começou a chorar de alegria, né? Entendeu a pacificação que aquilo se deu. E conta-se, né, que quando ela chegou no hospital, no destino, o taxista levantou-se para ajudar a carregar a Clarice e disse assim, o meu desejo hoje era viajar com você. Então, até a morte, ela pode ser transformada com a gentileza. Fiquei emocionada também agora. O último ponto aqui que eu queria abordar antes da gente encerrar o iPod de hoje, que já estão ali sinalizando para mim, é a questão da gente comunicar, né? Usemos representar, usemos denunciar. É muito importante, né? Que a gente não só debata o que configura, o que não configura, dá sugestões, inclusive, de como lidar com isso, mas em acontecendo casos, qual a importância da gente levar mesmo adiante a busca da punição? Isso já, na Justiça do Trabalho, isso já é um tema muito comum. Isso não é de hoje, é de algum tempo. Evidentemente, isso eu acho e compreendo que isso, em primeiro lugar, deve ser trabalhado dentro do ambiente interno, para se verificar justamente a motivação, as causas, porque pode ser que seja algo que a pessoa nem perceba que está fazendo, porque nunca dentro de uma... A gente tem aqui 1000 gestores nos tribunais, ou seja, cada vara tem um gestor. E quem é que foi educado, treinado para ser um gestor? Acha que a figura de chefe é aquele chefe mandão, aquele chefe grosseiro, porque viu isso em algum lugar ou porque tinha alguém na família que era esse estilo de chefe. Então, eu acho que o primeiro lugar é se trabalhar isso internamente, se reconhecer a existência desse problema, e esse problema, se detectando que ele supera, vamos dizer, as forças de um próprio mal-entendido, ou de um fator até que me desculpe, eu não sabia que estava lhe fazendo mal, corrija isso e restabeleça um ambiente de trabalho. Dentro, até de alerta, né? Exato, é de alerta, e isso pode ser depois, se não for realmente corrigido, isso pode virar uma ação, isso pode virar uma demissão,
isso pode virar um processo interno, mas eu sempre acho que deve se resolver tudo, primeiro momento, de forma interna, se detectando qual é a causa, qual é o motivo, o que é que está acontecendo, se discutindo internamente, que eu acho que não adianta. Tem um autor americano, Ray Dalio, ele tem um livro chamado Princípios, e ele comenta que tinha um funcionário, ele é um grande aplicador na Bolsa de Valores americana, dizem que é o maior aplicador, um cara bilionário, mas ele faliu 2 vezes. Ele conta nesse livro que ele faliu 2 vezes. E ele teve um funcionário que esqueceu de fazer um investimento. Um investimento de um grande, vamos dizer assim, cliente. E esse esquecer de fazer esse investimento levou um prejuízo enorme. O que é que você pensaria? Você trouxe um prejuízo para a minha empresa, eu vou lhe demitir. Não, ele utilizou esse fato, criou uma reunião para discutir esse fato, para elaborar um mecanismo de prevenção a esquecimento. Ou seja, ele diz, como é que eu aprendo com esse erro? Como é que eu faço? Como é que eu ensino, né? E até porque esse servidor que saiu, que se saísse, se ele demitisse, ia entrar outro inexperiente, sem saber o que poderia acontecer se ele esquecesse também. Então é você tentar trabalhar isso e criar mecanismos de prevenção, como a gente está fazendo hoje. Isso é um mecanismo de prevenção, é um mecanismo de alerta, que a gente pode sensibilizar uma determinada pessoa e dizer, peraí, será que eu, quando eu fiz aquela piada com fulaninho, eu não fiz um assédio moral? Quando ele fechou a cara para mim, será que eu não estou praticando assédio moral? Então, esse é um primeiro mecanismo. Eu não gosto de ir para o mais radical de cara, entra com ação, vamos demitir. Não, vamos tentar corrigir. Agora, se for incorrigível, a consequência principal é demissão e outras coisas mais. É o princípio da conciliação, né, doutor Silvio? Sim. Que, inclusive, é o tema do nosso próximo IPOD. Eu já pegando carona aqui no papo. Porque as coisas elas acontecem em níveis, né, em graus, né? Então existe toda uma hierarquia de soluções recomendadas, né? E estava aqui me ocorrendo também, para deixar também uma palavra para os gestores, para os líderes das unidades, que as situações de assédio entre os colegas e aquelas que eventualmente podem se voltar contra si próprios, né, por parte dos liderados, ela sempre tem sinais. Tudo na vida acontece em graus, em níveis e anunciada anteriormente. Então, aquilo que antes se apresenta como problema real, factual, antes será encenado teatralmente no palco das amarguras das pessoas. E a palavra ela tem um poder muito grande para esvaziar esse ressentimento que depois vai se transformar numa grande catástrofe. Não é? Então, talvez o primeiro sinal de que algo naquele ambiente de trabalho precisa ser reformado seja talvez o medo de falar. A palavra é a grande forma de saúde. Então, onde a palavra não circula, as pessoas adoecem. Então, se eu tenho medo de dizer aquilo que me incomoda, claro que da maneira correta, né? No outro, naquele ambiente de trabalho, ou na natureza daquele trabalho, então é um ambiente, não é que ele vai adoecer, ele já é um lugar doente. E tudo que virá depois será consequência. Então, é importante para o líder ele viabilizar a ocorrência da palavra, que talvez no primeiro momento surja de uma maneira muito dura, muito trágica, mas que vai deixar um caminho aberto para que depois ela apareça também na forma de gentileza, me desculpe, me excedi, não é? Mas falar é importante, né, para que se tenha saúde nos ambientes de trabalho. Inclusive para saber que você está se incomodando. Exato. Né? Eu faço sempre uma comparação, por exemplo, se eu sempre ofereço maçã para doutor Silvio aqui na mesa do IPOD, e ele nunca me disser que não gosta de maçã, todas as vezes que ele vier aqui vai ter uma maçã para ele, até como gentileza. Sim, né? Mas se eu não sei, né? E aqui eu estou dando um exemplo muito brando, muito doce. Sim, claro. Às vezes é uma forma de tratar, é um jeito de pedir, enfim, tantas outras ocasiões, né, situações que a gente se coloca e coloca o nosso colega sem saber. E você continua ali insistindo, maltratando, e o outro continua sofrendo, calado. Né? Me ocorreu agora, Mônica, um belo exemplo que você está me falando, né, dessa gentileza do gesto, do cotidiano.
é a figura do próprio Freud, né? Talvez ninguém tenha sido tão perseguido quanto Sigmund Freud, que teve a infelicidade de ter nascido judeu na época do nazismo, né? Nunca foi muito fácil ser judeu, e menos ainda, né? Sendo vizinho, né? de Hitler. E passou também por milhares de sabores na vida, né? Passou pela pobreza, pela penúria. Já houve época dele precisar receber dos amigos gêneros alimentícios para poder sobreviver. E durante a guerra, ele teve que sair de Viena, foi morrer na Inglaterra, foi exilado até o final de sua vida. Teve seus livros queimados, e o que ele escrevia era muito duro para as pessoas aceitarem. Hoje, algumas coisas do que ele diz fazem parte da cultura, mas era tudo muito novo, era tudo muito chocante. E ele foi também, né, não obstante isso, o homem mais gentil, talvez, que tenha existido. O Freud ele tinha um armário na casa dele, onde ele estocava presentes para oferecer para as pessoas que o visitavam, muitas vezes sem avisar, porque ele era uma celebridade. E antes das visitas saírem, ele ia até o jardim com essa visita, colhia uma flor e entregava para ela. E isso melhorou enormemente a impressão que as pessoas tinham sobre ele e sobre sua obra, né? Então essa gentileza, ela de fato tem um poder transformador. E Freud nos ensina nessa delicadeza do gesto cotidiano. O papo tá bom, o papo tá doce, tá fluindo bem, mas o nosso tempo acabou. Doutor Silvio, mais uma vez, muito grata, viu? Muito grata pela sua Eu que disponibilidade. agradeço, Mônica, e vamos continuar nessa campanha, porque eu acho que só faz bem a todo mundo. Perfeito. Meu querido Pedro Gabriel. Obrigado, Mônica. Obrigada. Eu posso ler um poema que eu fiz para hoje? Claro, como não? Porque assim, a vida ela é luta. Não é o trabalho que vai ser um paraíso. Se o casamento não é um paraíso, imagina o trabalho, né? Então, assim, nada na vida vai ser isento de dissabores. Mas, no entanto, a coragem de transformar tudo à nossa volta é que é a tarefa do atravessador da vida, né? E aí eu escrevi assim: a vida é bela mesmo quando rude, é saborosa mesmo quando amarga, deve ser leve mesmo cheia de carga, saber esperar é a maior virtude. Tudo na nossa curta existência é um vai e vem, é alternância, que não se extinga a sua esperança, nem se esgote sua paciência. Se as coisas hoje são escuras, amanhã sucederá brilhante dia, bem e mal vêm em misturas, viver não é somente vicissitude, revide o mal com alegria, gentileza é uma forma de saúde. Parabéns. Me recuso a falar muito depois disso. Gente, tchau, tchau. Até o próximo e pode. Não deixa de acompanhar a gente também no Spotify. Um cheiro para esse tudinho e até a próxima.